estava conversando com meu esposo em casa e falei da seguinte maneira. Todo mundo tem alguém que a gente se usa como espelho, né? Eu gosto muito das pregações da missionária Zete Alves. Ela tem um jeito irreverente, é meia doidinha, mas ela fala coisas profundas. Mas ela sempre prega. 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel. Eu falei pro Nilton, eu gosto muito dela, mas esse negócio dela pegar sempre a mesma palavra, eu não quero isso para mim. Mas essa é a 4ª vez que eu vou falar sobre oração. Amém. Vou falar sobre jejum e vou falar sobre a tentação do Senhor Jesus. E falando da tentação do Senhor Jesus é a primeira vez. Mas eu não sei porquê, mas o Espírito Santo eu queria, de coração, uma outra palavra. E eu cheguei a estudar outro texto, mas o Espírito Santo me direcionou para esse texto. Então vamos ler como diz a palavra do Senhor lá no livro de Mateus, no capítulo 4, versículo 1, que diz assim. E eu já ia me esquecendo, eu saúdo a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu nervoso. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, a confiança que os pastores depositaram em mim. Então diz assim o texto. Amém. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se, prostrado, me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia. Aleluia. Vocês observem bem, né, irmã? Aleluia, Jesus. Que Jesus tinha acabado de ser batizado no Jordão, viu visualmente, né, o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba e ouviu, audível, a voz do próprio Deus dizendo: tu és o meu filho amado, em quem comprais o meu Espírito. Deus tinha declarado a ele a paternidade. Mas Satanás já diz o quê? Se tu és mesmo filho de Deus, é botando dúvida. Se é assim com o próprio Senhor Jesus, imagine conosco. Verdade. Quantas vezes eu estou em casa, estudando para vir aqui, né, ministrar uma palavra, né? E eu falo: Senhor, eu vou lá ministrar a palavra, o Senhor botou no meu coração. Mas eu escuto irmãos dentro da minha mente dizer: desiste disso, que isso não é para você não. Você não nasceu para pregar nada não, nem falar nada não. Você fica lá quietinha, sentadinha, tu está ganhando mais. Porque quem está sentado aprende. Quem está na frente pode errar. Aí por segundos eu penso: eu acho que é verdade, porque eu fico tão angustiada nessa preparação para ir lá ministrar a palavra. Deve ser isso mesmo. Mas rapidamente, que eu já lembro, eu falo: não, né, não. Amém. A única pessoa que está interessada em me parar, em não fazer com que eu anuncie o evangelho da salvação de Cristo, é o próprio Satanás. Deus. É ele que está me colocando essa dúvida na minha mente. E eu, graças a Deus, eu tenho ao meu lado
uma pessoa que me ajuda, que é o meu esposo, que diz: Rita, Amém, Jesus. você quando chega lá, a palavra flui, o Espírito Santo te usa. Amém. Fica calma, Aleluia. vai dar tudo certo. Amém. E Aleluia. o texto me diz, né? O texto nos diz que ele foi conduzido. E Marcos diz que ele foi impelido, ou seja, ele foi empurrado pelo Espírito. Ele não foi levado lá para ficar só jejuando, não. Ele foi levado lá para ser tentado. Aleluia. E tem pessoas no nosso meio, nós crentes, que achamos que estamos fazendo um jejumzinho de até meio-dia, 2 horas da tarde, no máximo. Irmão, estou revestido, agora estou cheio do poder, o diabo vai fugir de mim. Não é assim não, tem que ter uma resistência. É muito jejum, 40 dias, irmão, você fazer um jejum de 24 horas, bebendo água, é difícil. Teu corpo, ele começa a entrar em desespero, a tua mente. Você só pensa em comida, você sente paladar. Você sente o cheiro da comida do vizinho de 10 casas. O cara está refogando um alho lá, você está sentindo. Toda hora você pensa assim, ó, poxa, caramba, vou olhar o relógio, mas esse jejum nem vale. Você tem que fazer um jejum espiritual também. Você tem que orar, tem que ficar ligada, lendo a palavra, meditando na palavra. Não é só fazer um jejum e vai dar tudo certo. Não, você vai jejuar e perseverar naquele jejum, orando, buscando a Deus, procurando não discutir, porque vai aparecer pessoas para discutir com você. O colégio do teu filho vai ligar porque a criança criou um problema no colégio. Tudo para te tirar daquele propósito que você está firmado com o Senhor, para se fortalecer, para que a palavra que você vai ministrar tenha um impacto na igreja, que os irmãos recebam, estejam preparados o ouvido dos irmãos pelo Espírito Santo. Aleluia. Porque Senhor. ouvir, todo mundo que tem ouvido ouve. Mas gravar a palavra, mantê-la dentro de si, levar para casa e usar no dia a dia, é essa a meta, é isso que o Espírito Santo quer que nós façamos. Que Aleluia. nós não só ouvir a palavra, tem muita gente ouvindo a palavra, porque a palavra do Senhor diz que ninguém será tomado como inocente. Então a palavra tem sido pregada, está sendo pregada há muito tempo, há 2020 anos aí, ou mais, né? Aleluia. Desde antes de Jesus, já vinha sendo anunciado pelos profetas, Aleluia. né? Mas eles ouvem, mas são ouvidos moucos, porque eles não dão crédito a essa pregação. Então hoje vamos falar só sobre jejum e oração e tentação. E aí eu botei no primeiro tópico, que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de 40 dias e 40 noites teve fome, e o diabo usa a palavra de Deus para o tentar, oferecendo aquilo que a carne dele suplicava. Irmãos, o diabo nunca vai nos oferecer o que nós não queremos. Ele não vai te oferecer o que você não tem vontade. Tudo que você não for forte naquilo, não vai ser isso que ele vai te oferecer. Ele vai te oferecer na tua fraqueza. Jesus estava com 40 dias e 40 noites. 40 dias e 40 noites ele estava querendo o quê? A carne dele estava suplicando o quê? Pão. Então foi pão que ele ofereceu ao diabo, ao Senhor Jesus. O diabo ofereceu pão, porque é o que a carne dele necessitava naquele momento. E assim a mim e a você. Jesus responde, mas aí tem uns crentes também que jejuam a hora, aí pensa assim, vou pisar na cabeça do diabo, eu vou derrotar ele, está derrotado, eu tenho poder. Você não tem poder nenhum. O próprio arcanjo São Miguel, quando veio pleitear o corpo de Moisés, não discutiu com o diabo. Ele apenas disse, o Senhor te repreenda. Aleluia. E tem crente que acha que pode brincar com o diabo, que pode dar na cara do diabo, pode pisar no diabo. O diabo não brinca de ser diabo, mas o crente brinca de ser crente. O erro, eu digo que um dos maiores erros de Salomão foi que ele brincou com o diabo. Ele desobedeceu a ordenança que ele tinha recebido de Deus e brincava com o diabo. Porque em vez dele dizer, não vou revelar que isso aqui é um voto entre eu e o meu Senhor e acabou, não. Ele ficava contando historinha, contando fábula para Dalila até o dia que ele caiu. E assim somos nós, não podemos estar brincando com o diabo. Temos que estar ligados
tempo todo. E vendo bem que ele, no terceiro tópico eu botei que ele transportou Jesus, colocou sobre o pináculo do templo na cidade santa. E ele usa novamente a palavra para questionar a paternidade de Jesus. Isso logo após o próprio Senhor Jesus ter visto, em forma corpórea, o Espírito Santo e ter ouvido audível: tu és o meu filho amado. Novamente Jesus responde na palavra. Satanás o transporta a segunda vez ao monte mais alto e oferece reinos e a glória deles. Novamente Jesus responde na palavra. A única forma de nós vencermos o diabo é a palavra do Senhor Jesus. Amém. Porque se nós estivermos firmados nessa Glória palavra, a Deus. não tem testemunho de Jeová. Não tem essas igrejas de nicolaítas aí pregando evangelho de sedução, de prosperidade. Sabe por que essa igreja aqui não está lotada? Porque essa igreja não entrega envelope. Essa igreja não fala assim: ó, leva esse envelopinho aqui, cor de abóbora, da semana tal, que você vai ter vitória. Faz um voto de R$50, faz um voto de R$10. Olha, vou dar uma oportunidade, faz um voto de até 5. Não, essa igreja não trabalha assim. Essa igreja trabalha com o evangelho do Senhor Jesus sendo pregado. Aleluia. E o pessoal não quer palavra de verdade. Eles querem ser enganados. Eles têm comichão nos ouvidos da palavra do Senhor. Para ouvir fábulas. Coisas que venham de encontro às concupiscência dele, a vontade carnal deles. Eles querem carro, eles querem casa, mas eles não querem um abençoador. Aquele que pode dar o carro, aquele que pode dar a casa, não. Eles querem só a bênção que esse Senhor pode. Só a bênção. Quando está doente, ele vem para a casa do Senhor buscar. Ficou bom, ele sai da casa do Senhor. E é isso que é a tristeza do Espírito Santo. Né? E aí entra o problema do o jejum. Por que jejuar? Porque nós que estamos na presença do Senhor temos obrigação de cumprir o mandamento do Senhor. Qual é o mandamento do Senhor? Amar. Esse é o maior mandamento. E como é que eu amo o meu irmão? Pai do Senhor, irmão. Ai, irmão, oh, te amo, te amo. Não é fazendo coraçãozinho, não. É dobrando o teu joelho. É jejuando por esse irmão. Está vendo que o irmão está fraco, o irmão está prestes a cair, o irmão está desviando, você sente, porque a gente está aqui, é corpo. Se você é do corpo de Cristo e o pé não vai bem, você sente. Se a mão não vai bem, você sente. Então você sabe quando cada irmão está fraquinho, o pastor sente, a pastora sente, nós sentimos. Aleluia. A gente olha e vê, o irmão não está legal. Ele tem faltado muitas vezes, né? Ele tem sempre arrumado desculpas, ou ele está muito enfermo, né? Fisicamente enfermo, às vezes enfermo espiritualmente. Temos que dobrar nosso joelho. Amém. E orarmos pelos irmãos, Aleluia. orarmos pelas almas lá fora. Quem gera ovelha não são os pastores. Quem gera ovelha é ovelha. Aleluia. É nós, como igreja de Cristo, que temos, como ovelhas do Senhor, que temos que sair e gerarmos outras ovelhas. E como é que fazemos isso? Só falando? Não. Orando e jejuando. Aleluia. Eu e Valdinéia temos um combinado. E aí, de vez em quando, a gente, né, pega uma pessoa para dar uma orada, né? Eu faço um jejum por algumas pessoas específicas, pessoas que eu sei que não tem força para dobrar o joelho e jejuar pela sua salvação, né, pela sua libertação. E é isso que nós temos que fazer. Amém. E eu trouxe alguns jejuns, porque se você for falar de jejum, fica uma noite inteira aqui falando, porque a Bíblia toda é jejum e oração. Aleluia. Mas eu vou falar de um jejum coletivo, que teve muita importância, que foi o de Esther, Aleluia. que está lá no livro de Esther 4,16, que diz: vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não é segundo a lei. E perecendo, pereço. Ou seja, morrendo, morri. Aleluia. Porque era proibido, né? Aparecer diante do rei assim, sem ter sido chamado. Mas ela correu o risco. Correu o risco porque Mardoqueu, o tio dela, falou: não pense que você vai escapar, né? Havia o edito do rei lá, né?
que Amã, né, armou aquela arapuca para matar Mardoqueu e os judeus todos, né, que ele odiava, né, o Mardoqueu. Mas o Senhor, através desse jejum, deu livramento a todo o povo de Israel. Aleluia. E eu chamo esse jejum, a Bíblia chama de jejum do socorro urgente, porque foram 3 dias onde todo mundo jejuou, a cidade toda, todas as províncias, todos os judeus de todas as províncias. E Deus deu vitória. Aleluia. E foi um jejum coletivo. Deus também tem em Atos 13:2 outro tipo de jejum, que foi o jejum. E servindo eles ao Senhor, são os apóstolos, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que vos tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Até para tomar decisões, escolhas de ministério, eles jejuavam. Aleluia. Hoje em dia, as pessoas acham que pode ser levantado assim no ministério, daqui para ali. Hoje eu estou aqui sentada no banco, amanhã eu já sou ministro da palavra de Deus. Não é assim não, gente. Tem que ter uma preparação. Tudo é uma preparação. E o jejum é a forma de nos prepararmos para isso. Em Êxodo 34:28, e foi o jejum que eu digo depois do Senhor Jesus, foi o jejum. Esse jejum foi demais. Que esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas da lei as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Agora, por que ele conseguiu? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, 40 dias, 40 noites. Porque Jesus, tudo bem, Jesus era o Filho de Deus, 100% homem, sim, mas 100% Deus. Mas Moisés só conseguiu por um motivo. A glória de Deus estava com ele. Aleluia. Porque ele não conseguiria, como homem, no deserto, irmãos. Porque o texto diz que no deserto tem fera. No deserto tem escorpião. Aleluia. De noite é frio, muito frio. E de dia é muito calor. Não é só estar lá e ficar no deserto lá jejuando, não, deitadinho, descansando. Não é assim não, gente. Ainda tem toda a tentação de Satanás, mais as bestas feras do campo, né, que estava lá no deserto, né? No campo não, no deserto. Mais escorpião, cobras, tudo isso, os animais peçonhentos. E os anjos não estavam lá com ele, não. Tem gente que diz assim, não, mas os anjos estavam lá com ele. Não. A palavra diz, o texto diz, quando Satanás se afasta dele, os anjos vêm e o servem. Só no final. Aleluia, Jesus. E também em Joel, no livro de Joel diz, tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. E eu queria falar com os irmãos sobre isso assim. Eu senti no meu coração, Aleluia. eu nem falei com o pastor e a pastora, estou tomando essa liberdade de falar aqui agora, de nós combinarmos, fazermos um combinado de jejum por essa obra, por esse ministério, para que venham almas para esse ministério. Amém, Jesus. Uma vez eu vi um testemunho, e eu já contei até para o Nilton isso, uma igreja, pastor, que estava tudo errado. O ministério era podre, tudo estava errado na igreja. Era para a igreja estar vazia, vazia, vazia. Mas a igreja vivia lotada. E aí, alguém falou assim, meu Deus, como é que é isso? Como é que, né? Essa igreja vive lotada. Aí um dia ele chegou mais cedo, antes do culto, e ele pegou a faxineira, a zeladora da igreja. Ela ungia cada cadeira, se ajoelhava, botava a mão e dizia, Espírito Santo, envia uma alma para sentar nessa cadeira. Ela tomava aquele carinho, era uma mulher de jejum, de oração, e zelava pela obra do Senhor, e ela orava por cada assento. Amém. Então, Aleluia. todos os dias tinham pessoas para sentar naqueles assentos. Era o Espírito Santo que enviava, por ela, orar. Aleluia, Jesus. Então, nós, como ovelhas do Senhor, como, né, servos dele, temos que orar e jejuar para que esse ministério novamente volte, que os dias são os últimos, gente. Aleluia. Nós estamos no fim dos tempos. Eu fico olhando, eu nem assisto mais televisão assim, mas quando você bota num jornal e você vê as notícias, você vê que é o fim dos tempos. Temos visto coisas que nunca vimos antes, gente. Eu não me lembro de eu criança ter visto pai matando filho assim, mãe matando filho assim, batendo até matar uma criancinha de 1 ano e pouco, de 2 anos, gente. Eu não me lembro de ter visto isso.
Eu vi um caso, se eu não me engano, que foi a amante do pai que matou, o caso da Feira da Penha. Lá nos anos 1960 e poucos, teve esse caso. Mas foi aquele caso, isolado. Não, agora não. Toda semana tem um caso. Ou é o padrasto, ou é a mãe, ou é o pai, ou é a madrasta, ou é os dois. Pica, bota no lixo, joga no carro do lixo. É assim. O amor acabou. Para cumprimento da palavra, que diz que o amor esfriaria, que a ciência se multiplicaria. E como disse a Valdinena outro dia, agora é um monte de G, né? Daqui a pouco não tem mais número de G. E vai aumentando a tecnologia, né? A ciência do homem, e o amor acaba. Acabou no meio dos crentes. Se você pegar, entrar na rede social e você entrar nos comentários de uma publicação, o pastor largou a esposa para morar com a amante. Aí você vai lá nos comentários, aí tá lá, sou diaconisa na casa do Senhor, é isso aí, pastor fulano, seja feliz. Romantiza até o pecado. Isso é o meio, é o nosso meio. Não estou falando de ímpio, não. Estou falando de crente. Estou falando de pessoas que se intitulam servos do Senhor Jesus, que estão idolatrando cantores como se eles fossem ministros de louvor, levitas da casa do Senhor. Gente, pelo amor de Deus, não temos que ficar romantizando pecado, não. Pecado é pecado e vai ser pecado sempre. Aleluia. E para Jesus não tem pecadinho, pecadão, não. Verdade. Temos que orar e jejuar e nos mantermos, entendeu, firmes na presença do Senhor, intercedendo um pelos outros, confessando nossos pecados, não guardando pecados ocultos, porque isso dificulta a sua união, a sua junção com o Espírito Santo. Aleluia. Às vezes você está esperando um batismo do Espírito Santo. Você tem um pecado oculto que você não confessou. Ah, não, mas eu já confessei para Deus. Mas fala com o teu pastor. Procura o teu pastor, tua pastora. Se for um pecado que você acha assim, não, pastor não, porque é homem, falar com a pastora. Mas confessa o pecado. Fala, ó, pastor, tenho feito isso, assim de errado. No momento que Deus vê que você se humilhou, que você confessou o pecado, você se livra desse pecado. Porque às vezes a gente quer se livrar. Ah, não, eu vou orar, eu mesmo vou conseguir. Você não consegue. Sem o Espírito Santo de Deus você não consegue nada. Aleluia. Então confesse os pecados, jejua nessa causa, aleluia, busca, entendeu? É muito difícil jejuar. Tem pessoas que pensam que é fácil jejuar. Eu entrei em propósito de jejuns, Jesus, eu gemi. Não é fácil, é muito difícil. Por que é difícil? Porque ele funciona de verdade. Aleluia. Eu cheguei a ver em sonho Satanás. Eu falei, Newton, está fazendo efeito, o negócio está funcionando, porque eu já estou vendo o demônio. Então é porque está funcionando, porque ele já está vindo me atacar, me perturbar, porque está funcionando o negócio. Aleluia! E assim, eu botei aqui umas considerações, né? Assim sujeitai-vos a Deus, mas resistiu ao diabo, e ele fugirá de vós. Está lá em Tiago 4:7. Jejuar e orar não o torne imune à tentação. E você, crente que não ora e não jejua, achando que pode pisar na cabeça do diabo. Temos igrejas aí que falam, né? Mas os filhos de Seta, 7 deles, saíram nus e feridos, porque quiseram expulsar um demônio. Falou, em nome de Jesus a quem Paulo prega, eu te digo, saia. E ele falou, Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é. E você? Pegou, deu um couro neles. Você não estando fortalecido, irmãos, você não tem poder para nada. Você não tem poder para nada. Quem tem poder é Jesus. Você orando e jejuando, você não tem capacidade para nada. Só se o Espírito Santo te capacitar. E como é que ele vai te capacitar? Você deitado, descansando, vindo só à noite para a igreja, ouvindo a palavra que está sendo aqui pregada, isso é muito bom. É importante. Isso tem que entrar em você, isso tem que amadurecer em você, isso tem que ficar em você para germinar e dar fruto. Mas não é só isso. Você tem que orar. E o interessante é, que o pastor até falou, eu fico preocupado, porque já é a 3ª vez que uma palavra que eu não queria estar aqui ministrando, porque eu já ministrei, eu já falei tudo sobre oração nesse lugar. Em 3 vezes, essa é a 4ª vez que eu estou falando sobre oração. E na festa das mulheres o tema é oração.
Porque por esta causa me ponho de joelhos novamente, vou falar de oração. Aleluia. Só muda o livro. Está mudando o livro, está mudando o texto. Mas o assunto é o mesmo. É oração, é jejum, Aleluia. é sempre Aleluia. mesmo. Isso significa que a igreja está precisando mais. E nós temos Aleluia. visto que temos vindo para a oração. O pastor até falou, tem ministérios aí com muito mais pessoas e vai poucas pessoas para a oração. Aqui vem até tão poucos membros nós temos agora e vem um número razoável de pessoas para a quantidade de membros. pessoas que nós temos, de membros que nós temos. Mas ainda não é o suficiente. Se é um dia que você possa estar aqui, vindo orar, não deixa de vir. Se tem uma outra irmã, de uma outra denominação que você conhece, que você sabe que ela é intercessora, que ela gosta de oração, que ela é uma mulher que busca, convida ela para estar aqui também orando, nos ajudando em oração. Aleluia. Por esse ministério. Aleluia. Está em casa, ora por esse ministério. Aleluia. Está fazendo seus afazeres domésticos, lavando uma louça, passando uma roupa, cozinhando. Esteja sempre em vigília. Porque não é só orar, também vigiar, tomar conta o tempo inteiro da mente. Porque o inimigo ele vem de várias formas. Ele vem com sapatinho. Ele não é como você pinta ele. Aí os pessoais aí pintam aí. De chifre, vermelho, tridente. Gente, em Ezequiel 28, lê lá. Ele era o da guarda ungido, querubim da guarda ungido. Ele era lindo, maravilhoso, formoso. Habitava entre as pedras preciosas. Ele não é feio do jeito que os homens colocam ele no retratinho. Não é daquela forma. Ele é bonito. Ele é bonito. Ele tem boa aparência. Ele tem palavra de influência. Ele sabe, ele te conhece. Ele sabe aonde está a tua fraqueza. Ele sabe cada detalhe da tua vida. Ele não dorme. Ele fica vigiando você o tempo todo. Você esquece às vezes dele, mas ele nunca esquece de você. Pode ter certeza disso. O tempo todo. Você já tem um motivo para ele te perseguir. Sabe qual? Você já foi declaradamente, assumiu declaradamente que é inimigo dele. Porque você serve ao inimigo dele, que é Jesus. Isso já faz com que ele queira tirar você do reino. E ele não está de bobeira. Ele está o tempo todo. Ele não quer o ímpio não, irmão. Porque o ímpio já é dele. O camarada que está no muro, em cima do muro, ele é dele. Ele não se decidiu, já é dele. Porque se morrer sem decisão, é dele. Agora, você que já está do lado do Senhor Jesus, você ele quer tragar. E você, ele vai ficar oferecendo para você as coisas que a sua carne deseja. É nessa tentação que ele vai vir sobre você. E como é que tu vai conseguir vencer essa tentação? Resistindo a ele. Como é que tu resiste? Com jejum e com oração. Buscando todos os dias na palavra, em jejum e oração, buscando incessantemente. E fica repetindo, irmã. Só jejum e oração é para entrar na mente. Para quando chegar em casa você não pensar, o que foi a mesma palavra, hein? Foi Mateus 4, 1 ao 11. E o que foi? Foi a tentação do Senhor Jesus. Se ele tentou Jesus, não vai tentar nós. Jesus sendo filho de Deus, 100% Deus. 100% Deus. Porque eu digo que Jesus é 100% Deus e 100% homem. E eu provo. Quando João Batista, o primo dele, morreu, Jesus pegou o barco, pegou os remos e entrou no mar. Ali ele era o quê? 100% homem. Ele precisava de um tempo para ele. Ele foi se refazer. Tem crente que pensa que é super crente. Ninguém é super crente. Você tem um momento para você se refazer, para depois você voltar com força. E o texto diz que quando ele volta naquele dia, ele cura toda aquela multidão. Ele fez todo o trabalho dele depois que ele se refez como homem. E eu digo que o texto diz que ele é 100% Deus, por quê? Porque naquele dia ele foi de remo, né? Mas depois ele anda sobre as águas. Aí ele é 100% Deus. Glória a Andar por Deus. cima da água, Foi. só eu. Aleluia. Porque Amém, nós Senhor. humanos não conseguimos isso. Pedro conseguiu, mas porque estava com ele. Sobre a palavra dele. Aleluia. Venha. Se tu é Aleluia. seja, tomando que eu vá.
Ele venha, e ele veio, mas ele duvidou e começou a afundar, né? Mas ele conseguiu porque ele foi. Aleluia. Às vezes a gente fala de Pedro assim, Pedro negou Jesus, mas Pedro, olha, Pedro foi, por isso que ele era a pedra, né? A pedra da igreja. Arrancava a orelhinha do soldado, mas declarava, tu és o filho, né? Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mas declarava, para onde vamos nós se só tu tem palavras de vida eterna? Então que nós sejamos assim, entendeu, irmão? Aleluia. Jejuando, orando, buscando, clamando ao Senhor um pelos outros. Se vê que eu estou fraca, ora por mim. Jejua por mim, eu preciso careço. Eu tenho orado, eu tenho jejuado pela igreja. Eu não estou falando isso aqui para me aparecer, não. Meu marido é testemunha minha, eu não estaria mentindo aqui, porque ele está ali, ele vai testemunhar contra. Eu tenho orado, eu tenho jejuado pelos irmãos, para fortalecer os irmãos. Quando eu vejo um irmão doente, fisicamente, eu oro, eu peço a Deus para que cure aquela enfermidade. Porque às vezes o diabo bota a gente em tentação na enfermidade. Para Jesus ele falou, se tu és mesmo filho de Deus, transforma essas pedras em pães, porque Jesus estava com fome. Mas se você está enfermo, ele bota na tua mente assim, ué, tu é mesmo filho de Deus? Tu tem servido a ele? Por que tu tá com esse problema de coluna tanto tempo? Por que tu não fica bom do coração? Eu sei que o diabo fala isso na mente do mundo. Porque, poxa, busco a Deus, estou na presença dele, oro, jejuo, faço tudo direitinho. Eu não fico bom dessa enfermidade. Cada hora que eu vou no médico, eu descubro que eu estou com uma mazela diferente. É a tentação. É dessa forma que ele está tentando, quem está doente. É através do questionamento. Mas que nós não viemos questionar, não. Aleluia, Deus sabe estar no Senhor. controle de todas as coisas. Amém, Glória a Senhor. Glória a Ele Deus. disse, Esther, né? Glória a Eu Deus. e minhas moças jejuaremos e irei ter com o rei. Se perecer, pereci. Aleluia. Se eu morrer, morri. Porque Aleluia. se você viver ou se você morrer, é para a glória de Deus. Aleluia. Mas que continue assim, nessa firmeza, Glória entendeu? a Deus. De jejuar, de orar, de buscar. E a palavra que Deus tem me dado é essa, irmão. Aleluia. Até aqui me deu o Senhor. É só sobre jejum e oração. Amém. Eu peço aos Aleluia. irmãos que orem por mim, Aleluia. que peçam a Deus para me ajudar. E eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor. Aleluia.